Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente inicia uma série sobre o nosso inimigo interior. Muito bem, nada melhor que em tempos de crise olharmos também para as crises internas, a melhor oportunidade que a gente tem. Então, para isso, a gente vai começar essa série de 4 vídeos sobre a nossa sombra. O que é, como ela aparece, como identificar e, por fim, como integrar. Eu já começo esse vídeo indicando nossa playlist, nossa série sobre arquétipos. Eu falo de vários arquétipos, incluindo o arquétipo de sombra, onde eu pego um vídeo inteiro para falar os pormenores sobre isso. E agora a gente vai esmiuçar alguns detalhes para você, que está aí desse lado, saber o que fazer com isso. E também indico o meu curso online sobre psicologia analítica, uma introdução em cdh.tv.br/curso. Lá eu falo sobre toda a visão de uma psicologia junguiana, inclusive uma parte específica também sobre a sombra, vale muito a pena dar uma olhada lá. E para começar de fato, vamos entender em linhas gerais o que é a sombra. Imagina que ao longo do seu desenvolvimento enquanto ser humano, você quer se mostrar a pessoa mais interessante, mais adaptada, né? Não só para fora, mas você quer se entender dessa forma. E por isso, certas coisas que aparentemente não são adaptáveis ao meio, ou seja, não são tão legais assim, acabam ficando escondidas. Existem pessoas até que na adolescência dão uma trocada nisso. É legal quebrar regra e ser contra a sociedade, e aí tem uma reversão disso, e aí tem algumas mudanças. Mas vamos no geral, né? Você quer se mostrar uma boa pessoa para o mundo. E aí, potenciais que parecem ser do mal ficam escondidos. Mas não é exatamente do mal. Talvez a nossa percepção seja do mal. No entanto, é tudo aquilo que a gente acha que não é adaptável. Seja a nossa família, por exemplo, se a gente tiver uma família muito restritiva, com uma educação muito intensa com relação a algumas questões, seja sexuais, seja de hábitos, seja do que for, e você tem uma natureza para expressar alguma dessas coisas que a família não permite. Então você, em termos psíquicos, existe uma possibilidade de você querer quebrar tudo, independente de qualquer coisa, mas em geral a natureza diz que, como não é adaptável e eu corro um risco real, eu vou esconder isso aqui. Isso não passa pelo crivo da nossa consciência, não é exatamente uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente, é uma escolha que não passa pela nossa noção. Então, antes daquilo chegar, da gente saber que aquilo existe, aquilo já foi guardado dentro de uma caixa, num porão do nosso inconsciente, e vários tipos de trabalho, a gente até fez um vídeo recente sobre ferramentas que nos levam à luz, é exatamente um pouco disso, e a psicoterapia, óbvio, está envolvida nisso. Então, resgatar esses conteúdos, iluminar esses conteúdos são importantes, mas para isso a gente vai entender a melhor forma de fazer. E parte desse processo de esconder esse conteúdo nesse baú, no porão do nosso psiquismo, da nossa mente, implica em ver no outro aquilo que, no fundo, somos nós. E aí dá origem aos maiores julgamentos, né? A gente julgar o outro muitas vezes, e até a explosões de emoção. Já vou chegar nisso. Isso significa que quando a gente aceita que é nosso aquele conteúdo que está escondido, significa que a gente pode ser tão ruim quanto a pessoa que a gente mais julga. E imagina o impacto disso, se a gente não estiver preparado. Por isso, uma coisa que eu sempre digo em consultório é que antes de enfrentar o vilão, a gente vai se preparar. Lembra da Jornada do Herói? Temos vídeo aqui falando da Jornada do Herói e o Senhor dos Anéis, e também a Jornada do Herói no Matrix. Então são 2 filmes que a gente analisou seguindo um pouco a Jornada do Herói. Existe um momento da Jornada do Herói onde você encontra um mentor e ele te oferece a arma mágica para lá na frente você enfrentar a provação maior. E antes disso você tem várias provas de desafios até realmente estar pronto, porque só ter a arma não adianta, você precisa enfrentar desafios menores até se deparar com o Balrog, né, com o maior dos demônios e coisa do tipo. E na vida real é a mesma coisa, porque na verdade isso é um reflexo do nosso psiquismo. Então não adianta a gente simplesmente olhar e falar ok, isso é meu, vamos embora. Não, existe uma preparação. E essa preparação implica em aceitar essa sombra, essa coisa que está lá, e isso vai aos poucos. E aí é legal colocar aqui para vocês também que o nosso psiquismo tem um mecanismo que age em diversos momentos. No sonho, nos mecanismos de defesa, que a gente vai chamar assim, em outros momentos também do cotidiano, que é a compensação. O que é a compensação?
O inconsciente, ele tenta compensar uma atitude unilateral da consciência. Calma aí, vamos lá. Ao longo da nossa vida, a gente quer se adaptar ao meio, então a gente acaba tomando um caminho unilateral, esquecendo que a gente também pode fazer outras coisas. Então, não, eu sou o bonzinho, eu sou aquilo que faz tudo direito, a minha é a verdade, a minha religião é a certa, os meus conceitos são certos, o sistema político que eu acredito é o certo, e a gente vai ficando unilateral, esquecendo que os extremos existem e que um extremo não é a verdade absoluta. Provavelmente a verdade absoluta, se é que ela existe, é o meio relativo entre essas duas coisas. Mas vamos lá. Tendo uma vida unilateral para um lado, o inconsciente tenta compensar com o outro lado. Então, nos sonhos, por exemplo, funciona a compensação de forma primorosa. A gente vai falar dos sonhos num próximo vídeo. Então, quando você projeta, o que é projetar? Você enxerga no outro aquilo que é seu. Não é que você, todo mundo que enxerga, está projetando um conteúdo específico. Não é exatamente isso. Principalmente naqueles que você tem uma mudança no seu comportamento. Quando um comportamento te domina, é porque você está projetando. Então, alguém fez alguma coisa. Uma pessoa vai ficar puta, que coisa ruim, né, que ela fez, eu não faria igual. A outra fica desnorteada, entra num momento em que ela se sente dominada por um sentimento. Seja raiva, seja ciúme também, entre vários outros sentimentos. Qualquer sentimento que você se sente dominado por ele é uma projeção, mas também é a sombra te cutucando. Porque você só está projetando aquilo de forma ruim, porque tem uma sombra querendo ser conhecida. E aí quando você vê algo que se aproxima dela, ela te invade. E a compensação, ela mostra o quanto distante aquele conteúdo está da nossa consciência. Então, quanto mais puto eu fico com alguém, mais inconformado eu fico com atitudes de alguém, significa que mais longe aquele conteúdo está da minha percepção, de que é meu. E a gente pode, inclusive, fazer um exercício sobre o nosso chefe de Estado ou sobre o nosso ex-chefe de Estado, né? Essa crise política polarizada que a gente está vivendo pode ser exatamente isso. Eu odeio o Bolsonaro, eu odeio o Lula com todas as minhas forças. Os dois são os piores seres do universo e tudo mais. Então coloca todos os demônios ou toda a salvação nessas duas figuras. De verdade, nenhum deles é nem a salvação e nenhum deles são os verdadeiros demônios. A salvação e o demônio estão dentro de você e isso funciona por projeção por conta de uma característica percebida pela sombra que foi projetada neles. E aí há pelo menos duas possibilidades. Ou você tem o potencial de tomar atitudes como a deles, ou então evitar a todo custo, ainda que necessário, atitudes como a deles. De qualquer maneira, as duas coisas é um desequilíbrio. Porque se você não toma atitudes que eles tomam normalmente, que você julga e fica tão desnorteado a respeito, mas que eventualmente existem ocasiões em que é necessário agir daquela maneira e você não age, então isso é um desequilíbrio. Da mesma forma, agir como eles sem perceber e julgá-los por estar agindo assim também é uma falta de consciência sobre as suas próprias atitudes e, portanto, um desequilíbrio. E ressaltando aqui, não significa que são comportamentos iguais. São comportamentos análogos. É a mesma ideia do o que está em cima é como o que está embaixo, não idêntico. Então a ideia é a mesma. O seu comportamento ou o seu potencial é como o deles, não necessariamente idêntico. Inclusive pode ser simbólico. A questão é, o comportamento deles é o mais próximo do seu que está escondido na sombra, que você quer evitar e muitas vezes esse quer evitar faz e não percebe que está fazendo. E para concluir essa introdução sobre a sombra, é legal todos vocês entenderem que identificar a sombra é observar o seu maior inimigo e sacar que esse inimigo só é seu inimigo porque você está escondendo ele de você. E quer saber o pior? Você está escondendo ele em você. Então é hora da gente deixar de esconder esse inimigo. Certo? E vocês aí? Já têm noção de quem são as pessoas que recebem essas projeções de vocês, que vocês morrem de medo de falar que é de vocês? Nem sabem, muitas vezes nem passa pelo crivo do consciência. Comenta aqui embaixo, um beijo no coração de vocês e até a próxima.